Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui com vocês aqui no Papo Família. Hoje nós temos uma convidada muito especial e hoje o assunto é inédito, um tema muito importante. Mas antes eu quero que a Regina nos apresente essa convidada. Sim, ela é a Vera Rodrigues, uma terapeuta de TRG. Ela é mãe turista, cuidadora, dona de casa, criadora de conteúdos na internet. E ela hoje faz pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, Vera Rodrigues. É um prazer enorme recebê-la aqui no nosso canal, juntamente nessa oportunidade tão especial que nós estamos passando hoje. Hoje se completa, já estamos completando um mês, então agradecemos a todos vocês que têm nos assistido, que fez aí essa virada juntamente conosco nesse período de um mês. São mais de 7.000 visualizações, sendo 1.000 só dos vídeos, a qual já colocamos no ar, e esse daqui é o nosso 5º episódio, então muito obrigado, Vera, de você poder fazer parte desse projeto aqui conosco. Olá, eu é que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, e parabéns, o projeto de vocês é lindo, e as pessoas precisam muito de um papo família, né? Ai, obrigado. É um desafio, né? Às vezes, algumas famílias, né? A gente pode observar que tem algumas tretas, né? Mas outras famílias são felizes. Mas aí que é o Papo Família. Nós vamos falar sobre a realidade do que se acontece dentro das casas, dentro do lar. Então, agora vamos falar qual que é o tema mesmo, Regina, que nós vamos tratar hoje. Resiliência e felicidade. Resiliência e felicidade. Uau! Que bacana, hein? Resiliência é para poucos. Pois é. Não é para muitos. Mas como assim? Resiliência. O que você vem nos trazer sobre resiliência e felicidade, Vera? Quero que você apresente um pouquinho sobre você, fala um pouquinho da sua história. Fique à vontade nesse Papo Família aqui. Tá bem, obrigada. Bom, hoje nós sabemos que a felicidade ela está muito ligada à resiliência, né? Então, quando você consegue estar passando por alguma dificuldade, mas, como dizem, não deixar a peteca cair, né? Você conseguir passar por isso, você conseguir enxergar que é um momento, é uma fase que você está passando, é só um processo, isso faz com que você se sinta mais firme, né? Mais seguro. E sem perceber, você acaba se sentindo mais feliz, né? Eu tenho algumas histórias, como eu comentei, né? Eu tenho algumas histórias que eu acho incrível, ligadas à resiliência e comprovadas. Por que a resiliência está tão conectada com a felicidade, né? Então, assim, eu tenho uma irmã, hoje com 59 anos, ela parou de andar aos 28, e ela foi uma pessoa que nunca a vi chorando ou reclamando da sua situação. Muito pelo contrário, ela sempre foi muito engajada na comunidade, na igreja, ela sempre ajudou todas as pessoas que apareciam. Ela, talvez há uns 10 ou 15 anos atrás, ela foi vereadora na nossa cidade, né? Qual cidade? Em Rio Claro. Rio Claro! Nossa, nós temos aqui, só cortando rapidinho, um beijo para Diana aí que sempre nos assiste. A Diana é minha irmã, que é nascida na cidade de Rio Claro, e nós, né, eu e meus 2 irmãos, né, a minha irmã mais nova e meu irmão mais velho, eu sou do meio, nós então vivemos ali no período, nós vivemos ali, até os meus 6 anos de idade eu vivi ali na cidade. Por um pouquinho assim, Vera, eu quase nasci em Rio Claro. Minha mãe deu saudade, quis voltar
para a cidade dos meus avós, que é os pais dela, em Araçatuba, e aí ela pegou o trem, e aí eu quase nasci no trem, quase nasci no meio do caminho. Foi nem em Araçatuba, quase, mas eu nasci em Araçatuba. Mas só essa referência aí. Um beijo, Diana, para você, a cidade de Rio Claro, e é uma cidade muito gostosa. Eu tenho boas lembranças de lá, enfim, eu tenho muitas boas lembranças. Eu acho que é o que. E eu tenho família que mora lá, inclusive. Eu tenho até uma tia que mora na cidade de Rio Claro. Como que é o nome da irmã que foi vereadora há um tempo atrás? Famosa Cidinha da cadeira de rodas. Cidinha da cadeira. Mas peraí, ela tinha uma vida. A Cidinha tinha uma vida normal até os 28 anos de idade, normal. Normal, normal. Na verdade, ela teve um problema de coluna quando criança. Ela ficou um ano internada em São Paulo. Na verdade, foram 11 meses. Para você ter uma ideia, ela completou 15 anos internada em São Paulo. Quando ela voltou para casa, ela chorava que queria voltar para o hospital, que os amigos estavam lá. Ela fez amizade. Fez. Ela é incrível, ela é muito coração, ela é muito alto astral, ela costuma dizer a tudo dai graças. Então, Uau. assim, para ela o importante é estar vivo, e estar vivo é um presente. Uau. Olha que lição, hein? É uma lição realmente. E ela tinha uma vida normal, e aí o problema que foi na coluna, o que foi exatamente? Foi uma lesão? O que aconteceu? Ela tinha uma escoliose bastante acentuada, né? E ela era mais tortinha, assim, mas até então não sabíamos, eu era muito criança, né? Eles conseguiram levá-la para São Paulo e conseguiu esse tratamento via SUS, né? E ela voltou de lá, voltou andando e tudo bem. Mas ela tinha 15, 16 anos. Quando ela completou 28, ela fazia um retorno lá anualmente para ver como é que estava. Já trabalhava, tinha filhos, tudo. Ela foi casada e teve 2 filhos. Tem 2 filhos. Aí ela começou a ter dificuldade novamente para andar, mas isso devido a uma cirurgia da bexiga que ela fez. Ela ficou um bom tempo parada, assim, com repouso e tal. E aí, quando ela voltou nesse retorno, naquele período, o médico meio que reagiu de uma forma estranha e ela foi assim, então, o senhor acha que eu deveria ter uma cadeira de rodas? Ele, sim, acho que era bom. E aí ela saiu de lá e acho que a gente vai precisar de uma cadeira de rodas. É uma coisa que ela conta, porque eu não me lembro, né? Mas ela sempre lidou com muita naturalidade com tudo isso. Muita naturalidade. E desde cedo, né? Desde cedo. Desde muito cedo. Desde muito cedo. Porque Exato. encarar, Vera, essa questão aos 15, 16 anos de idade, onde a vaidade, Sim, né? onde é na fase da adolescência, né? A adolescência já não é fácil. Sim. E aí ela pegar algo, uma luta física, onde ela tem que parar muita coisa da vida dela, porque a cadeira de rodas naquele momento não deixava ela continuar muitas coisas, acredito, né? Como jovem. Eu acredito que assim, ela não chegou nem a começar, porque nós sempre fomos de uma família muito humilde, com poucas possibilidades, né? Então, era o início todo dela começar a conquistar o espacinho dela, né? Sim. E ela teve que parar. Então, foi assim, bem difícil. Mas ela nunca... Ela acabou voltando, quando ela voltou a trabalhar, e trabalhava próximo ali do bairro, tal, trabalhava numa creche, ela adorava trabalhar na creche, cuidar das crianças. E assim, sempre foi muito feliz. E isso é incrível de você acompanhar, né? Uau. Ela pegou os sonhos que ela tinha e ela recriou esses sonhos. Sim. Ela simplesmente reformulou tudo.
Hoje ela faz bolo para fora, é uma boleira de mão cheia. Uau. É incrível. E tem o dom realmente, ela cozinha, faz muito bem, né? É uma confeiteira de mão cheia. E ela tá ali, tá ajudando toda a comunidade sempre. Quem precisa, ela tá à disposição. Pode ser qualquer pessoa, qualquer hora. Ela não se incomoda. Ela fala na rádio todos os dias e todo mundo tem o telefone dela. Então, às vezes, 6h30, 7 horas da manhã, o telefone tá tocando e tá tudo bem. Uau. Ela adora. Legal. Ela não faz só da frase em tudo dai graças, apenas aquele textinho de WhatsApp que Sim. coloca, né, de título. Apenas ela vive, né, em tudo dai graças, né, mesmo recebendo os telefonemas, que às vezes não é um telefonema simples, mas um bombardeio de problemas, ela recebe e mesmo com toda, vamos dizer assim, entre aspas, né, limitação de mobilidade, por estar numa cadeira de roda, ela trabalha fazendo que bolo, precisa de uma agilidade. Foi vereadora, mesmo fora do serviço público, como prestador de serviço, como vereadora, está ainda a ajudar a sociedade. E criou 2 filhos, né? Sim, sozinha. Olha, ela criou Sozinha. 2 filhos sozinha. Sozinha? Sozinha. Como assim? Sozinha. Porque ela se separou quando eles eram muito pequenos, né? Tá. Ela tinha um relacionamento era um marido bem complicado, uma pessoa assim que às vezes sumia no final de semana, aparecia na segunda-feira com roupa para lavar, aquelas coisas que a gente via antigamente, né? Que no caso dela não era tão antigamente, mas que acontecia. Mas assim, sumia para ir pro bar, para ir para um jogo. E pro bar e para qualquer lugar aí que só Deus é que sabe, né? E esquecia da mulher, juntamente com da mulher que tinha essa dificuldade de locomoção, e as crianças, e voltava, e ele acabou abandonando a família. Na verdade, ele não queria abandonar, porque era muito confortável, né? Ele era fácil. Um turista. A Cidinha tomou a decisão. Tomou a decisão. Aí ela conseguiu se separar, só que quando ela se separou, ela fazia fisioterapia, né? E ele foi capaz de pedir as contas do trabalho para que ela não usasse o benefício da assistência médica para fazer a fisioterapia. Nossa! E ele saiu do trabalho para que ela não usasse o plano de saúde dele. Mas esse problema surgiu na vida dela, né? Porque era algo que ela necessitava por saúde. E ela tinha ali um apoio da assistência de saúde, da fisioterapia, e de repente ela se viu sem, então. Sim. Foi aí que aí não conseguiu dar continuidade para a fisioterapia. Não dá para dizer que será que se ela tivesse continuado teria tido alguma melhora? Será que não? Não sabemos, né? Esse tempo que dá assim da separação aconteceu há quantos anos atrás? Mais ou menos. Eu acho que uns quase 30 anos atrás. 30 anos atrás. Quase 30 anos, uns 20, de 25 a 30 anos atrás. Por volta de 93, mais ou menos, 94. Eu acredito que mais ou menos isso. Então, foi uma fase assim, difícil, realmente. Difícil. Sim. E ela, assim, foi uma decisão que ela deve ter pensado por muitas vezes, né? Porque você depender, uma cadeirante depender, ainda mais do marido, né? Emocionalmente, porque a grande questão de você estar casado, você construir uma família, é literalmente você doar o seu emocional para a soma, né? É uma ligação, né? É uma ligação emocional que você cria. Eu acredito que... É uma só carne. É a dependência total, ela não é uma dependência, mas ela é uma ligação forte.
que quando Sim. rompida, ela faz um estrago dentro de você, Claro, né? Ela claro. deixa um buraco. E aí, para você construir, para você cicatrizar aquele buraco, não é da noite pro dia. E ainda Não. mais com criança, Sim, né? sim. Então, a forma como você fala da sua irmã, essa resiliência que ela criou nesse tempo, nos mostra que ela é uma pessoa humilde, uma pessoa de fé e uma pessoa de muita esperança. Porque ela Ela é vê iluminada. um brilho na vida, né? Ela dá um brilho na vida. Eu queria deixar, Vera, um forte abraço. Não conheço a sua irmã. Eu queria deixar um forte abraço para ela. A Cidinha é conhecida na cidade. Ela conseguiu superar vários obstáculos pela limitação física que ela teve no decorrer da sua juventude. E depois veio uma outra etapa na formação da família. Depois as crianças, os seus sobrinhos tinham que idade, mais ou menos, quando houve a separação? Então, é por isso que eu estou te falando em torno de 30 anos. Eu acho que eles tinham em torno de 6 e 7 anos. 6. Entendi. Então, mais ou menos. Então, eles devem ter minha idade. Eu tenho 36, eu acho que eu tenho 36. Mas, enfim, eu acho que é da minha idade. E então, é uma decisão importante que sua irmã tomou, a Cidinha. E, a partir daí, ela acredita que ela teve uma virada de chave, né? Porque você tomar uma decisão, romper um laço matrimonial, eu acredito que ela pensou muito e dali ela deve ter agarrado forças para poder não somente criar as crianças, mas pelo que você falou sobre ela, veio você se tornar uma pessoa pública, você se entrar num desafio de uma campanha eleitoral, numa batalha eleitoral, literalmente. Sem verba? Sem verba, exatamente. Ainda mais, limitante, porque, e principalmente isso, ela se tornou vereadora em que ano, mais ou menos? Eu não vou saber te dizer, mas é que eu tô te falando, eu acho que faz uns 15 anos. 15 anos atrás, ok. Então, ou seja, sem verba, você precisava, há 15 anos atrás, a maneira de fazer as eleições era diferente dos dias atuais. Hoje é mais o WhatsApp, mais as redes sociais. No passado, tinha o showmício, né? Tinha um showmício, tinha que levar, apesar que hoje leva os santinhos, né, de casa em casa, mas na época era muito mais massivo, né? Eu imagino a questão dela, literalmente, em campanha eleitoral, e eu já trabalhei em campanhas eleitorais, sei quanto que é desafio para o candidato, sem verba principalmente, eu já vi candidato sem verba, ter que fazer à mão o número dele num pedacinho de folha, tá certo? Porque boicotaram o santinho dele, fizeram com o número errado, chegou para ele e falou, não tem como fazer, e é isso. E ele era uma pessoa simples, detalhe, ele foi campeão, eleito, inclusive foi campeão e se tornou presidente da Câmara Municipal no município onde eu passei durante uma campanha estadual. Então eu conheci esse caso, eu achei muito impressionante. Eu imagino que a situação da sua irmã não foi fácil, Cidinha trabalhando na campanha eleitoral também, como do problema da mobilidade, problema também financeiro, tem que ter resiliência, né? Persistência e o lema dela, como você falou mesmo, em tudo dai graças, eu acredito que é transformador, quero muito conhecer ela. Você vai, eu espero. Eu acredito que ela só realmente parou com a política porque meu pai também adoeceu. Meu pai teve Alzheimer, né? E aí ela acabou cuidando, junto com meus irmãos, né? Mas meu pai, ela mora com meus pais, ou os meus pais é que moravam com ela, né? E ela é que cuidava realmente. E mesmo meu pai, depois, agora recentemente, né, na cadeira de rodas, ela ia com a cadeira de rodas.
antes dele estar na cadeira de rodas, quando ele só estava com Alzheimer, ela ia com ele no médico, levava ao médico empurrando. Aí o médico olhava para ele, perguntava, mas o que o senhor tem? Aí ela falava assim, não, peraí, não, olhava para ela, que é o seu? Não, eu tô com ele, eu é que vim trazer ele. Quer dizer, Só ele levava acompanhante. ela, mas ela é que levou ele. E era bastante engraçado, porque isso acontecia várias vezes, né? Sim. Todo mundo Mas o acha seu pai, ele tinha forças para ir empurrando a cadeira ou ela ia? Sim. Não, no início ele tinha, né? Quando meu pai só estava com Alzheimer, ele andava normal, só tinha os esquecimentos naturais da Sim, doença. sim. Mas com os anos, né? Aí ele quebrou um fêmur e depois o outro. Aí ficou realmente na cadeira de rodas. E mesmo assim ela acompanhava ele. E muitas vezes ela ia com a cadeira dela, um braço empurrando a dela, outra meio que direcionando a dele. Uau! Nossa. E não, obviamente, que não em longos trechos, mas assim, Sim. às vezes em casa, para direcionar Sim. ele para sair. E é isso, essa é Uau! a Cidinha. Uau! Nossa. É uma história, assim, completamente diferenciada. É de se pensar porque, assim, a gente reclama, batemos o dedão na quina da porta. A gente começa a xingar meio mundo e ela tudo dá graça. Você vê que Uau! a dificuldade de locomoção, de estar deficiente, não é um problema. Não. Se é o olhar da pessoa, né, que faz o problema. Porque ela conseguiu superar a cadeira de rodas muito melhor do que uma pessoa que anda, uma pessoa que tem todos os movimentos normais. Ela conseguiu superar a vida e os problemas que ela teve como melhor do que a gente, né? E a gratidão dela pela vida, a forma como que ela olha, transforma esses movimentos dela, né? Sim. Eu costumo dizer que para que a gente possa entender um pouco o que é a vida de um deficiente, é muito simples. Quando você pensa assim, quer ir ao banheiro, você se levanta e vai. Quer um copo de água, você se levanta e pega. O deficiente, em algumas condições mais adaptadas, ele até consegue ir lá e pegar. Mas, por exemplo, se precisar ir ao banheiro, ele vai depender de alguém levá-lo ao banheiro. Quero tomar um banho. Quando? Quando alguém puder me colocar no banho. Então, quando você convive com isso, você percebe que você não tem problema, porque você faz tudo na hora que você quer, né? As coisas simples. É verdade. Que a gente não percebe. Sim, que é algo automático para nós, né? Ai, bateu a sede, ficou seca a minha garganta, eu levanto, sem pensar, você levanta e pega a água. Já para o deficiente, ele precisa de uma dependência, ajuda. né? Alguém precisa me ajudar. Eu fiz pedagogia na faculdade, sou formada, e a minha professora de Braille, ela era baixa visão. E ela, assim, só que ela mostrou para nós que ela podia andar na faculdade normalmente. Ela falou, gente, eu ando, eu faço as minhas coisas normais, estou aqui dando aula para vocês de Braille. Eu não tenho hoje a minha visão 100%, mas o meu ouvido, ele ficou muito mais aguçado. Mais do que o de vocês. E aí ela fez uma dinâmica conosco. Ela tapou os nossos olhos, vendou os nossos olhos, e uma pessoa foi nos levando para andar pela faculdade. Você depender de uma pessoa para te levar e você não enxergar para onde você está indo é muito complicado. Porque você sente o seu pé, mas você não tem total confiança. Exato. E aí você se sente pequeno, você fala, meu Deus, aonde eu tô? Eu tô ouvindo desconfiado porque você escuta muitas vozes.
Aí você não sabe se tem uma parede, se tem um degrau, e aquilo vai te dando um nervoso por dentro. Isso foram o quê? Não foi nem 15 minutos andando pela faculdade, porque a gente não andou muito, porque era toda a sala, mas parecia uma eternidade. Então, você superar esse desafio que aparece para qualquer deficiente no meio da vida, porque eu acredito que quando você nasce com uma deficiência, você vai aprendendo desde pequeno a sobreviver com ela. Mas ter uma deficiência no meio da vida, onde você vai ter que superar, poxa, ela andava, poxa, enxergava, poxa, eu ouvia, e de repente nada mais eu tenho. Você superar isso é muito. Você tem que ser muito forte. Você tem que querer muito viver e não cair em depressão, né? Porque muitos caem em depressão. Sim, muitos. Hoje a gente vê que é assim, é muito comum, muito mesmo. E nessa associação, né, que a gente ajuda, né, colabora ali, que nós somos voluntários. Qual que é a associação? Qual que é o nome da associação? É uma associação que chama-se Semeando Esperança. É uma associação que começou com a pastoral da igreja, e aí acabou que ela tem um anjo lá, que é o Mazinho, que ajuda muito. Ele consegue tirar um dia do trabalho dele da semana para consertar as cadeiras de rodas, para pintar, e leva um monte de gente da família dele para ajudar, porque nós conseguimos com um galpão emprestado, onde eles montaram uma oficina para os concertos. E aí é feito nesse galpão. E nós também conseguimos com o pessoal, que eu moro em Santos, né? Eu sou de Santos agora, moro em Santos há 24 anos. E aqui em Santos o pessoal ajudou bastante, tem um grupo que chama GS, e eles ajudaram muito para que comprassem uma perua para transportar esses cadeira, cama hospitalar, enfim, os próprios deficientes quando precisa, e ajudaram também para que fosse comprado algumas ferramentas para a oficina. Então, é muito legal que isso está montado hoje, e eles fazem todo esse trabalho. E aí mesmo, nesse grupo, você vê que muita gente, nesse processo de acabar se tornando deficiente, tem muita dificuldade de aceitação. E acho que é natural, né? Sim. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Não. Vocês lidam com deficientes há muito tempo, né? Você tem esse contato com deficiente há muito tempo. Pois é, a gente tem um contato com deficiente. Meu irmão, acho que ele tem 60 anos, e desde muito pequeno, ele era menino, com menino ele passava com um carrinho de mão no meu bairro para arrecadar alimento para ajudar os pobres. Mas nós éramos pobres, mas ele ajudava os mais pobres. Que legal. Mas isso saiu dele, de querer ajudar? Dele, porque assim, os meus pais trabalhavam, né? Meu pai operário, minha mãe trabalhava na roça, e ele fazia isso, é dele. Ele frequentava muito a igreja. Eu me lembro que na minha fase de adolescência, nós tínhamos um grupo, e aí nós tínhamos que fazer uma boa ação por semana, para apresentar, no mínimo uma. Então, eu como irmã, eu ia com ele. Então, a gente ia em asilos, creches, tinha que estar aí envolvido, né? Em alguma ação dessa forma. E ele, quando, eu acho que por volta dos 20 anos, talvez, eu não tenho certeza, ele pensou em ser seminarista. E aí ele foi trabalhar e foi fazer, não sei se era um estágio, numa casa que chama Pequeno Cotolengo, que tem no Sul e tem em São Paulo. E lá tem deficientes, assim, todos os tipos. Eu me lembro de um garoto que comia com os pés, porque não tinha os braços. E ele levava os deficientes, alguns, para passar o Natal em casa. E nós morávamos numa casa muito pequena, mas ele levava os deficientes. E aí tinha alguns que só andavam se arrastando pelo chão,
assim, deficiências que você ia falar, nossa, você vê hoje, algumas pessoas se assustam e ficam chocadas com o cadeirante. Então, você Sim. imagina, né, com todos esses deficientes, eram muitos, assim, de deficiências realmente que chamavam a atenção. Mas para a gente era tudo tão natural que não tinha nenhum problema. Como que ele E chegava com esse pessoal na sua casa, na casa dos seus pais? ele quase matava a minha mãe do coração, né? Porque Imagino. a perua tinha um motorista, tinha uma perua lá nessa casa e levava ele para casa, e nesse período de Natal. E ele já levava com ele 3, 4, 5 deficientes juntos. Ele falava, não, pode deixar essa turma aqui que vai ficar com a gente Pode hoje. deixar, eles vão passar o Natal com a gente. E assim, era. Só que assim, com todo o pouco que a gente tinha, para eles que moravam nessa casa, Sim. estava ótimo. Então, assim, ali realmente era compartilhado o amor, né? Era Uau. o que a gente podia oferecer. Nossa, eu me arrepio aqui. Que Natal lindo de vocês. Me arrepio. Que Natal de mostrar realmente esperança para aqueles que não têm esperança. É o verdadeiro Natal, né? Esse daí. É um Natal, assim, de você mostrar o amor, a empatia. Que Natal lindo, parabéns para vocês, assim, desde novos, ter momentos tão significantes, tão marcantes. Sim. Meu irmão também é muito iluminado. Eu falo que meu pai teve o melhor filho do mundo, porque na doença do meu pai, no final, ele foi assim incrível a ponto de passar o tempo todo possível e impossível com ele. Então, acho que eu sou muito abençoada. Sim. Vocês são em quantos irmãos, Vera? Nós somos em 4. Em 4 Nós irmãos. somos em 4. Tem a do meio também, que também está sempre à disposição, está aí para ajudar todo mundo, preocupada com todo mundo, e é assim que a gente vive, graças a Deus. Só eu que moro longe, o resto está todo mundo juntinho lá em Rio Claro. Ai, que legal. Deixa eu só fazer uma pergunta brevemente. Nós entendemos sobre o aspecto da sua irmã, da Cidinha, né? Como se desenvolveu o processo dela de estar disabled, em português é desabilitado. Seria isso. Tem algumas palavras que em português eu acabo esquecendo. Mas, enfim, cadeirante. Disabled é cadeirante. Enfim. Ou seja, o processo dela se tornou cadeirante. Vimos que também o seu irmão, ele desde pequeno tinha isso dentro dele de poder compartilhar esperança para os principais necessitados, os mais necessitados, né? Literalmente, fisicamente, ele ia lá, fazia, buscava alimento para os necessitados, mesmo passando dificuldade em casa, não sabendo, não se portando com a dificuldade em casa, fazia ajuda ao próximo, isso é muito belo. Eu quero agora saber como que surgiu, tá certo? Agora queremos saber da Vera. Como que surgiu vir a terapia? Como que foi esse processo? Como que foi sua carreira? Como tudo iniciou a sua carreira profissional na sua vida? Bom, a minha história, na verdade, eu trabalhava na área comercial, eu trabalhava em Rio Claro, aí fui promovida como representante comercial e vim para Santos, né? Trabalhei com 11 anos, na verdade, ao todo nessa empresa. É uma empresa grande, eu gostava demais. Me chateava um pouco nas metas que nós tínhamos que cumprir. Com isso, a gente tinha que forçar, às vezes, muita coisa para o cliente, né? Porque... O que era o produto final, seria assim? Se puder falar também. O que era o produto final? Eu trabalhei 11 anos na Tigre, Tubos e Conexões. Ah, sim, legal. Material de construção. Legal. Isso, é uma empresa incrível. Nossa, maravilhosa. Eu acho que dizem que todo mundo que sai da Tigre sai apaixonado. Realmente não tem jeito, a gente gosta muito da empresa. Só que a área comercial dela, ou como qualquer outra, você tem metas. E muitas vezes essas metas eram altas e os clientes não tinham, às vezes, condição de estar com
com aquele volume que você precisava vender. Então, isso era uma coisa que não era tão agradável de fazer, não para mim. E aí, era o que me sentia um pouco mais, assim, não era gostoso, sabe? Mas a empresa, o trabalho, as vendas, os clientes era incrível. E aí, eu acabei saindo da Tigre, depois que minha filha nasceu, e aí eu tive uma loja infantil. Nessa loja infantil, eu amava também de paixão, porque você tá ali vendendo uma roupinha para uma criança que vai fazer aniversário, e aquilo você tá... estar naquele momento especial era muito bom realmente. Isto em Santos, já. Isso já em Santos, E aí, eu achava até que eu ia ficar com a minha loja para o resto da vida, né? Mas vão acontecendo coisas no nosso caminho. Eu tive um problema com uma pessoa que me ajudava em casa. A minha sogra começou a apresentar um pouquinho de esquecimento, ela já morava comigo. E aí veio que a gente achou mais interessante que fosse vendida a loja, né? Meu marido muito companheiro, muito parceiro, ele me deu, falou, olha, vamos, né? Vamos tentar deixar assim, e vamos fazendo alguma coisa daqui de casa. E ele sempre me incentivou muito a fazer alguma coisa daqui. Eu até tentei fazer também meio período com vendas e tal, e não deu certo. Com a doença da minha sogra, eu acabava ficando muito tempo aqui. E acabei resolvendo realmente fazer um curso. Vou fazer um curso e encontrei terapia. E me encontrei na terapia, porque realmente eu gosto demais, né? Esse trabalho de poder estar ouvindo, de poder estar conversando, de poder estar ajudando as pessoas, é fantástico. Então, foi uma situação que poderia ter sido ruim, mas acabou me abrindo também um caminho, né? E aí foi onde começou a ideia da terapia, e eu atendo online, né? Poucas pessoas fisicamente, mas eu prefiro online realmente, porque aí você consegue estar com quem precisar, né? E isso é muito legal. A terapia ela é interessante porque ela trabalha com memórias da infância, e aí a gente vai buscando essas memórias, né? Desde o início, tem pessoas que conseguem trazer as memórias da barriga da mãe. É a terapia TRG, né? Isso, Essa terapia... Pode falar. É de reprocessamento generativo. O que seria isso daí, assim, para o nosso público entender e eu também entender, tá? Eu traduzir dos miúdos. É assim, muitos problemas nossos atuais, eles têm a ver realmente com a nossa infância, né? Como o que a gente se torna também tem a ver com aquilo que a gente traz da infância, né? E tem muitos traumas, muita coisa que às vezes a gente nem imagina. Então, por exemplo, muitas vezes até fobia de água, ou medo de falar em público, enfim, coisas, a gente brinca, né, o famoso dedo podre. Tem pessoas que não conseguem encontrar um relacionamento, né, ela erra, repete, né, isso tem tudo a ver, muitas vezes, com aqueles traumas de infância que ficaram, muitas vezes o pai foi uma pessoa que não foi um bom marido para a mãe, e ela, muito criança, acabava vendo aquilo, essa falta do pai, essa falta de amor que ela presenciou, isso tudo reflete depois, né? Quando você é adulto. Então, a gente vai buscando memórias. Também tem muitos casos, às vezes, que a pessoa fala, eu odeio a minha mãe, porque minha mãe foi muito ausente, ela não esteve comigo. E aí, quando você começa a fazer o reprocessamento, que você vai trazendo essas memórias, muitas vezes a pessoa lembra que, puxa vida, eu me lembrei que a minha mãe precisava sair para trabalhar, e eu realmente ficava sozinha, porque se ela não fizesse isso, a gente ia morrer de fome. Então, essa pessoa consegue olhar a mãe de uma outra forma, sabe? Porque é fácil julgar. A gente
ainda mais, né? Quando você só tem uma lembrança, se você já veio com aquilo, com aquele trauma. E aí você vai trazendo isso de volta. Então, deixa eu só. Se tem uma Não, pergunta, pode pode falar. Se tiver, pode falar, que a minha Não, tá guardada. então ela consegue, a pessoa ela volta àquela memória da infância e ela consegue entender que o que a mãe estava fazendo era para o melhor para todos da família, era o que ela conseguia dar de melhor para eles. E aí, aquele momento, ela consegue ter a empatia, se colocar no lugar da mãe e falar, não, foi o que ela me mostrou que era o amor dela por mim, foi naquele momento. E aí aquele ódio, aquele rancor, aquela raiva que a pessoa sentia pela mãe, inconsciente ou consciente, ela deixa de existir e entra o amor no lugar? Sim, o reprocessamento, né? Isso é feito em várias sessões, nós fazemos uma respiração, essas memórias vão vir, muitas vezes não vêm de imediato, tá? São protocolos, né? Então, nós chamamos de cronológico, temático, somático, futuro e potencialização. Então, nós vamos fazendo todo de 0 até a idade atual. Então, por exemplo, tem uma pessoa, uma cliente que ela conseguiu voltar no útero da mãe e a mãe queria abortar. Então, é muito difícil, porque ela tem até hoje aquela sensação de que ela vai ser abandonada o tempo todo. Sim, de rejeição, então, né? Rejeição, exatamente. E isso é muito doloroso, porque a autoestima dela fica lá embaixo. E toda e qualquer pessoa que se aproxima, ela acha que está fazendo um favor, não porque ela mereça. Entendeu? Entendi. Ela não se sente capaz, na verdade, né? Ela acha que tudo que acontece na vida dela seja porque as pessoas sentiram dó e me deram. Eu estou nessa posição não por merecimento, mas porque não tinha ninguém melhor e aí me colocaram nessa posição. É quase uma síndrome do impostor, né? É mais ou menos isso. Entendi. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. E aí tem muita coisa, tem abuso, né? Que muitas vezes a pessoa não lembra, mas que aí na memória ela vai trazendo. Ele tem é um processo que às vezes a pessoa desiste, porque ele é muito doloroso de trazer de volta. Isso que eu ia perguntar, porque o fato de tocar numa ferida que ela não foi cicatrizada, mas ela foi só esquecida. Ela foi só esquecida. E aí, quando você toca para poder tratar a ferida... Você tira, né, o papelzinho. Isso. É isso que eu ia perguntar, porque o fato da pessoa relembrar, qual que é a dica mais importante para o pessoal que está assistindo agora, se está em processo terapêutico ou se tem intenção de poder fazer uma terapia, tá certo? Ou ainda não pensou, mas estamos implantando a ideia agora de poder fazer uma terapia. Qual que é a principal dica sobre quando tocados em assuntos onde a ferida ainda está exposta e a ferida machuca como se fosse o dia ocorrido? Qual que é a principal dica que você dá ao nosso público? Hoje, o reprocessamento, ele vem com várias lembranças, então nós vamos fazendo essa memória. Por exemplo, eu vou te perguntar, tá doendo? O que você tá sentindo? Eu tô sentindo raiva, tá? De 0 a 10, eu sinto 10. Aí você vai fazer uma respiração e vai voltar nessa memória. Fica o tempo que for necessário e volta. E agora? Continua 10, tá? Aí você vai fazendo. Normalmente, conforme você vai trazendo e lembrando, essa dor vai diminuindo. Então, isso de 10, ele vai baixando para 9, para 8, para 7, até chegar em 0. Você vai conseguir lembrar dessa situação e não sentir nada. Você vai lembrar, mas você não vai sentir mais essa dor. Você não vai mais sentir a raiva. Você não vai mais sentir... Tem lembranças, nojo, raiva, ódio, enfim.
todos esses sentimentos ruins você vai trazendo, respirando, volta para a memória e ela vai diminuindo, tá? Assim, dentro do reprocessamento, né? Eu acho que hoje, quando a gente tem um problema, por exemplo, sei lá, uma ofensa, alguém que te causou algum mal, que você tem muita raiva naquele momento, a melhor forma é você realmente tentar entender que ela só te deu aquilo que ela tinha. Sim. Ela não tinha coisa boa para te dar. Então, cabe a você tentar entender que é o que ela tinha, cada um dá o que tem. Então, tira essa raiva de você, porque a raiva faz mal para você. É a brasa que queima a mão de quem segura, né? Então, hoje eu acho que a gente consegue, se estamos falando de atualidade, de uma coisa que acabou de acontecer, a gente tem que lidar dessa forma, né? É o famoso filtro, né? A pessoa vai falar e você filtra as coisas boas que a pessoa falou, aquilo que vai te fazer crescer, aquilo que vai fazer bem para você. Porque às vezes a pessoa falou de uma forma mais grosseira, mas você não sabe o que se passou há 5 minutos atrás com a pessoa. Mas nem todo mundo tem esse filtro, né? Tem pessoas que não têm informação como nós temos, né, hoje, né? Principalmente eu e a minha amiga, colega de pós-graduação de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Hoje, graças a essa pós, eu consigo ter várias respostas sobre as experiências que eu tive, que foram frustrantes, outras experiências com sucesso. Então, eu consigo ver. Então, o fato é, algumas pessoas não têm essa configuração mental. E quando tu falou, a minha pergunta a respeito sobre esse processamento de trabalhar a dor, eu vejo que há uma transformação neuronal, o fato de colocarmos de volta a dor e trabalharmos no tratamento, mas precisa-se de um especialista, Sim, uma pessoa externa, para poder dar o paliativo, né, ver o tratamento certinho, né? sim, dar direção. Exatamente, porque não é algo simples. Sim. E eu vou falar uma palavra que não é correto tornar o direcionamento da automedicação. Sim. Então, você mesmo que seja ela para casos difíceis, né? Automedicação e autodiagnóstico, né? Sim. Porque muitas pessoas se autodiagnosticam. Sim. Eu estou com depressão. Eu estou com crise de ansiedade. E, na verdade, você não sabe. Você tem que ir num especialista para saber o que você tem, né? Então, essa automedicação, esse autodiagnóstico também não. Mas o interessante, voltando para a tua história, é que você pegou um pouquinho do seu passado, né, da sua infância, de toda essa construção que o seu irmão, esse apoio que o seu irmão teve, juntamente com a história, né, da sua irmã, dessa resiliência dela, dessa superação, mesmo em meio às circunstâncias desafiadoras, ela sempre buscou a superação e sempre buscou ver de uma forma feliz e alegre, passar por todos os problemas a qual ela foi defrontada. Então, acredito que você pegou toda essa experiência, essa bagagem do seu meio e você viu, interessante, que a primeira, qual que é a sua formação? Primeira formação? Eu fiz administração e depois fiz pós em marketing. Olha só que interessante. Então, eu também sou administrador. Minha primeira formação é administração. Justamente por pessoas, tá? Justamente por pessoas. Eu gosto, me encantei principalmente sobre a hierarquia de Maslow. Para mim foi algo muito interessante dentro da administração que me fez abrir os olhos, principalmente na primeira matéria. Eu estudei, acho que é a única faculdade do Brasil que tem processos decisórios de criatividade, processos, enfim, é uma faculdade tremenda que eu recomendo para quem
não tem tempo de fazer fisicamente, aí é que eu super recomendo, é cara, mas compensa, tá, pessoal? E para mim me ajudou muito, porque na época eu viajava, fazia trabalhos fora, juntamente como assessor de consultoria, palestras e também trabalhos em campanhas eleitorais, me ajudou muito poder entender um pouquinho mais sobre pessoas. E eu tinha uma visão sobre administração que não era pessoas, que era exata, que era matemática, era como se fosse o primo da contabilidade, né? O irmão da contabilidade. Eu achava, antes de fazer a administração, eu achava que era números, mas na realidade são pessoas, e aí eu fui me envolvendo e me encantei cada vez mais. Então, o fato de você fazer administração foi por conta de pessoas, é isso? Não. A minha opção por administração foi por falta de opção. Uau! Eu queria ter feito psicologia. Esse era o meu sonho, mas psicologia não tinha na minha cidade e teria que ser fora e não dava para fazer, para pagar. Tinha a Unesp, que era de graça, mas teria que morar numa outra cidade, que aí ficaria até mais difícil ainda do que uma faculdade particular, né? Então, foi uma ideia que passou. Mas eu fiz a faculdade e já fui em seguida fazendo a pós em marketing, e daí já fui para a área comercial. Então, na verdade, você entrou na área comercial justamente por conta das graduações. Isso. Eu já fui direto para a área comercial. Foi quanto tempo durante esse processo na área comercial? Quanto tempo de profissão na área comercial? Bom, na Tigre foram 11 anos, mas eu trabalhei mais uns 4 ou 5 anos jornal e algumas coisas assim relacionadas. Né? Trabalhei numa empresa fantástica, na Caterpillar, era na área de compras, mas também era comercial. Uma empresa incrível em Piracicaba, né? Vizinho de Rio Claro. E aí foi assim. Então, tudo interligado, pessoas, e o fato de você, quando entrou para terapia, você falou, não, peraí, isso daqui é o que eu sempre busquei, ajudar literalmente pessoas, ver o tratamento. Um detalhe que eu quero passar para a nossa audiência, alguns sabem porque tinham convívio comigo, mas para mim, Vera, foi um divisor de águas, porque eu trabalhei como assessor, vendedor, trabalhei também em bancos, trabalhei também na associação comercial, enfim, fiz alguns trabalhos, minha área sempre foi essa, pessoas, vendas, negócios, comércio, indústria, e aí quando me surgiu a oportunidade, antes de vir para a Inglaterra, trabalhar no hospital, na área administrativa, e detalhe, o nosso primeiro filho, eu e ela tinha combinado de que eu ia ver o parto. Mas, porém, eu sempre contei uma historinha para ela. Olha, eu tenho um problema com sangue. Quando eu ia pescar, caiu uma faca no meu pé. E aí, quando caiu, eu vi o sangue, eu desmaiei. Quando ele doou sangue. Doei sangue, também desmaiei. Então, eu sempre contei. E ela, durante o processo lá, porque ela chegou já com a bolsa rompida, né? E eu fui resolver as coisas na recepção do hospital, enquanto ela foi pro quarto. E aí, chegando lá no quarto, a médica falou: olha, os maridos que chegam aqui, 90% deles desmaiam. Ela falou, então. Porque ela falou: nós ficamos todas atrapalhadas aqui, porque daí a gente tem que socorrer o marido que tá desmaiando e a mãe que tá dando a luz. Eu falei, então deixa ele lá fora. Não deixa ele entrar. E aí, quando surgiu a oportunidade para mim trabalhar no hospital, e era, sabe qual setor que era? Centro cirúrgico. E detalhe, ela falou, olha, eu não sei se você vai conseguir. E detalhe, eu passei em todo o processo da entrevista,
deu certo, trabalhei dentro do centro cirúrgico, então o meu papel dentro do centro cirúrgico era ter contato direto com os médicos em toda necessidade de agendamento, de material, enfim, eu precisava, o médico estava em processo de operação, estava fazendo a operação, eu estava com a roupa parecida do médico mesmo, eu ia lá, conversava com ele e vendo todo o processo de operação. Então, para mim, foi um divisor de águas, de poder ver, né? Esse foi uma das partes, que foi o centro cirúrgico. E a segunda etapa que eu tive dentro do hospital foi a área que eu tinha mais medo. Sabe qual que é? UTI. Então, e aí, hoje eu já tenho outro conceito. Então, para mim, trabalhar no hospital, e detalhe, UTI para mim é a área mais segura do hospital. Eu trabalhei dentro da UTI, tenho amigos, inclusive um abraço para todos eles, fisioterapeuta, psicólogo, médicos, cardiologista, então um abraço para vocês, doutores, fisioterapeuta, a equipe de enfermagem. Eu me senti muito bem acolhido pelo carinho, atenção de todos vocês, principalmente aqueles que estavam nos dia a dia, principalmente o apoio, porque foi dias antes de eu estar vindo para a Inglaterra, então eu recebi um apoio tremendo dessa galera aí, a equipe de enfermagem, os técnicos, os enfermeiros, foi muito bacana. E para mim foi um divisor de águas quando eu entrei no hospital, Vera. Eu vi o processo de transformação, de cura, enfim, tudo isso acontecer. Então eu saí dos números, saí da pressão da área comercial e vi literalmente algumas coisas acontecer mesmo atuando na área administrativa dentro do hospital, dentro de setores específicos. E para mim foi gratificante ver e sentir isso. Eu imagino que para ti, o fato de você ter histórias inspiradas, como o do seu irmão e também da Cidinha, sua irmã, o prazer é melhor no trabalho hoje, não porque você não tinha no passado uma alegria, mas acredito que a realização maior hoje não se compara, né? O que você tem hoje, né? Mesmo recebendo talvez um valor financeiro menor, mas porém a realização do fato de você trabalhar muito bacana. E detalhe, pessoal, eu queria que a Vera nos comentasse, porque num dos contatos que nós tivemos até essa gravação de hoje, ela falou que estaria indo para Rio Claro esse final de semana. Conta como que foi essa sua ida lá em Rio Claro esse final de semana, esse trabalho com o pessoal, maridão, chefe, enfim. Conta para nós aí um pouquinho. Na verdade, nós sempre ajudamos a gente fala assim, pediu ajuda, a gente vai, né? Então, meu marido cozinha muito bem. Nós trabalhamos todos os jantares da associação, que é feito... lá eles fazem um jantar por ano para vender convite e arrecadar dinheiro. E antes a gente até conseguia fazer 2 por ano, agora não está dando. Faz um que é totalmente gratuito para todos os deficientes cadastrados, vamos em torno de 100, 120, tudo gratuito para eles. Então, nós conseguimos doações e aí nós vamos lá e preparamos o jantar. Então, nós vamos ter agora em dezembro, dia 3, que chama-se jantar, vai ser o dia do deficiente, e o jantar de Natal, ou almoço de Natal, esse é almoço, para que os deficientes todos possam ir. Então, a gente prepara esse almoço. Nós vamos também ter o almoço dos moradores de rua, que nós fazemos aqui em Santos, que é com a Toca de Assis. Quando eu vim para Santos, há quase 25 anos atrás, mais ou menos, eu fui procurar um lugar para eu ajudar, né? Eu precisava procurar um lugar para me envolver ali. Uau! E aí eu conheci a Toca de Assis, até então eu não conhecia, eu não sei se vocês conhecem, onde elas vestem aquela veste marrom, assim, tipo franciscano. Né? Eu estudei numa escola franciscana, tá? Que legal, tá vendo? Muito legal. E aí a Toca de Assis aqui, antigamente tinha masculino e feminino.
Hoje só tem uma casa feminina que acolhe essas pessoas mais idosas, moradoras de rua, ex-moradores de rua, né? Mas elas fazem um trabalho de campo muito legal, que nós participamos, eu e meu marido, durante muitos anos, antes da minha filha nascer. E aí eles levam alimento, fazem oração. Eu me lembro de ficar muito chocada, porque as irmãs cortavam as unhas deles, cortavam o cabelo, e eles todos muito sujos, né? E a gente estava ali junto, mas elas é que faziam esse trabalho, a gente levava comida e fazia oração com eles e tal, e era muito gostoso. E aí a gente faz esse trabalho até hoje. Meu marido acabou entrando nessa também, desde esse início, e hoje alguém precisa que vá cozinhar, ele tá lá, ele vai, Uau! super disposto. A profissão dele, ele é cozinheiro ou não? Não, meu marido é comerciante, mas ele cozinha muito bem. Uau! Então, final de semana é a cozinha dele. Como que é o nome do teu esposo? Ricardo. Um forte abraço aí, parabéns aí pelo utilizar o seu hobby, tá certo, para essa comunidade que necessita. E continua a história aí, por favor. E aí a gente acaba fazendo esse trabalho, né? Então, nós temos um amigo que também cuida de uma turminha de Belmonte, que ele quer formar na faculdade aqui em Santos, e Belmonte é uma cidade muito pequena do interior da Bahia, e eles têm um projeto lá de formar 30 crianças na faculdade, mas lá é uma cidade tão pequena que quando ele foi, as pessoas tomavam água em copo de detergente cortado. Nossa! E ele acabou se encantando, foi morar lá, e aí ele fica 15 dias lá, 15 dias aqui, e é incrível. E aí ele está trazendo, já tem inclusive, acho que 4 ou 5 adolescentes já formados, feitos por esse grupo. Então, se eles precisam... Inclusive agora tem uma que é chefe realmente de cozinha, ela fez gastronomia, então eles quase não precisam dos nossos serviços. Mas antes disso, a gente também estava ali, precisava fazer uma feijoada, alguma coisa para vender os convites, a gente estava junto. Deixa eu te perguntar sobre os eventos futuros que vão ter do dia 3 de dezembro. Vai ser em Rio Claro? Sim. Como que faz para o público interessado, quem quiser doar, quem nos assiste quiser fazer a doação, ou quem mora aí na cidade de Rio Claro, ou até mesmo aí nós temos um público que é de São Paulo, que nos assiste, Guarulhos também, mas quem é interessado em poder ajudar, como que essas pessoas conseguem adquirir, ou até mesmo em Santos também, né? Você falou de Santos também, a de Assis. Exato. A Toca de Assis, ela tem uma casa aqui em Santos, né? Que é a Casa das Irmãs, realmente, que é da Toca de Assis, chama já Toca de Assis. A de Rio Claro, quem tiver interesse em doar, para fazer alimentação. Na verdade, as duas, né, vão precisar de alimentos, tanto a Toca de Assis quanto a Associação Semeando Esperança. Aí o que eu posso fazer? Deixar o telefone da minha irmã, que ela é responsável, né, lá em Rio Claro, pela Associação Semeando Esperança. Pode entrar no Instagram deles, que está desatualizado, mas agora eles estão tentando se organizar para colocar informações. E da Toca de Assis de Santos também. Tem o Instagram das irmãs, e aí elas podem estar respondendo, tirando todas as dúvidas, né? Ok, pessoal, então tá aqui o número aqui no nosso vídeo aqui. Você entre em contato então com a Cidinha, tá certo? Para Rio Claro, para mais informação, fala diretamente com ela, o que ela precisar, tá certo? Bota o seu coração, bota sua mão no bolso e o seu coração para poder atender pessoas que têm uma necessidade, tá certo? E tem um coração tremendo. E também aqui temos mais informação aqui também passando na sua telinha agora para a Toca de Assis em Santos, na Baixada Santista em Santos, tá certo? Quem quiser também fazer a sua doação, para mais informações, entre em contato aqui nessas informações aqui que vocês estão vendo agora. Esse almoço dos moradores de rua, nós já chegamos a servir 300 moradores de rua. Uau! Isso em Santos. Em Santos, os moradores de rua é feito um trabalho bem extenso, então eles são setores, então eles entram, colocam as roupas que eles estão, porque eles são extremamente apegados com as coisinhas deles,
num saco, amarrado, coloca o nome e fica lá. Eles entram e aí eles vão tomar banho, tem todo um setor para tomar banho, depois eles vão cortar o cabelo, as meninas podem fazer maquiagem, eles vão ficar jogando bingo, ouvindo música. Eu pouco vejo porque eu estou trabalhando na cozinha nesse momento, a gente está preparando o almoço deles, mas a gente sabe que é assim que corre a festa. E o mais legal é que aí, em vez de eles ganharem uma roupa que você vai lá e dá, as roupas são todas usadas, que eles pedem doação, só que são roupas lavadas, penduradas no cabide, e eles vão lá escolher. Ai, que legal. Ele escolhe a roupinha que ele quer. Isso é muito legal. Deixa eu só te falar uma curiosidade, tá? Uma curiosidade para nós brasileiros, eu não sabia. Eu estudando aqui no college, fui saber. E detalhe, minha primeira roupa de frio foi num charity shop. O que é um charity shop? É um brechó. É um brechó. No Brasil eu não vi, eu nunca olhei. Olha só como que funciona aqui os brechó. Existe aqui na Inglaterra um sistema, não é um caixote, é como se fosse Como se fosse uma lixeira bem grandona. Um container para... Um container, exatamente, container. E aí você coloca as roupas, sapatos, o que você não quer mais, você coloca dentro. Tem estacionamentos de mercado. Ou nas ruas mesmo tem. E aí você coloca lá dentro tudo que você não quer. Nós vivemos aqui na cidade de Nottingham, que é uma cidade, além de ser um ponto turístico, por causa do Robin Hood, tem castelo, aqui também tem 2 castelos, inclusive uma cidade também cinematográfica, aconteceu alguns filmes. Também é uma cidade que tem algumas universidades, então parte da população aqui, acho que cerca de 30% da população aqui de Nottingham são estudantes, então é uma das principais faculdades do mundo, ela é a 20ª, está entre os 20 melhores do mundo, a Universidade de Nottingham. E nos lugares onde tem os estudantes, que vêm estudantes de vários lugares do mundo, e ali tem esses containers, eles são lacrados, fechados. Sim. E toda a população, né, no geral, fazem as doações. Eles são colocados em loja. Eu achava que o charity shop era uma loja normal de grife. Eu achava. Porque são roupas boas que boas. Então, são feitas doações, é feito, que nem você falou, uma higienização, e depois é vendido num preço que nem roupas de marcas, roupas bacanas, bem mais acessível. Minha primeira roupa de frio, que eu vim totalmente despreparado, apesar que a época não era de frio, mas eu vim despreparado. Sim. E aqui chove muito. Eu acabei comprando essa roupa nesse charity shop. Eu não sabia que é um brechó, traduzindo mais próximo do Brasil seria um brechó, mas na realidade não é bazar. Um bazar, exatamente. É um bazar que todo o dinheiro que é entrado lá é totalmente convertido 100% para as comunidades locais, que aqui existe muito... como que fala? Para os adultos dormirem, os senhorzinhos, o asilo. Albergues. Asilo também, que tem bastante asilo. Tem muitos asilos. Enfim, todo o dinheiro é convertido, ou seja, as pessoas que trabalham nesse local não ganham 1 centavo. Então tem a maquininha de cartão, tem o atendente, tem o gerente, 100% deles são voluntários. Não recebe 1 centavo, estão ali, e detalhe, fazem o trabalho como se fossem profissionais. Aqui tem a igreja Armor Salvation, que é os soldados, né? Soldados da salvação. Eles também têm uma loja enorme, e assim, sofás, câmera, enfim, tudo que é doação, qualquer coisa. Que nem essa
essa garrafa d'água, nós não compramos lá, mas, por exemplo, se a pessoa quiser doar, então vai para lá e a pessoa que revendem. Então eu achei, eu não vi isso no Brasil, rodei algumas partes, alguns estados do Brasil, eu não vi isso acontecer. Então é uma ideia, talvez, para a Cidinha, que é bastante criativa, que é bastante inteligente, tem essa capacidade, essa dimensão de poder fazer. Então fica uma ideia aí para vocês que trabalham que estão envolvidos, né, na área, com pessoas especiais que têm uma necessidade. E detalhe, o tanto que vocês precisam, tá certo? Infelizmente, eu posso falar isso com propriedade, porque uma parte da minha vida eu estive dentro da Associação Pestalozzi. Um abraço para a Belkis, um beijo, Belkis, minha professora de piano, e também foi por muito tempo presidente da Associação da Pestalozzi, lá no Mato Grosso, e ela me ensinou muito sobre poder partilhar, de você se doar, assim como você faz, Vera. Então, ela corria atrás muito da parte governamental, porque a cidade onde que nós vivíamos também não tinha muitas, não tinha a população em geral não tinha poder aquisitivo, poder manter uma entidade. A entidade funcionava de segunda a sexta, como se fosse uma escolinha, mas precisava de um motorista, de uma van, precisava da van, precisava da manutenção da van, precisava da manutenção do local, precisava pagar os funcionários daquele local para poder cuidar de crianças, cada uma na sua dificuldade, na sua necessidade específica devido ao seu problema. Uns com problema de nascença, vinha de bebezinho. Então, eu vivi isso na pele e vendo esse lado dela correr atrás de patrocinadores, de correr atrás do Estado, do município, de conseguir verbas para poder manter, porque eles precisavam de um pão, de um leite, de algo assim, de uma coisa básica. Então, se não tinha líderes como a Belkis, como a Cidinha também, apesar dela viver essa necessidade, a Cidinha, eu imagino que ela vai atrás, né? Ela vai atrás até hoje, né? Ela é presidente da associação ou não? Ou ela... Ela é presidente, e o Mazinho, que é o rapaz que dirige a perua e que faz os concertos, eles brincam que ela é a cabeça e ele é as pernas, né? Porque ele anda para todos Literal. os lugares. Que bacana. Ela tem a ideia e ele constrói. Que bacana. Ele é fantástico. Legal. Então, fica o meu apelo, então, para vocês que nos assistem, tá certo? Esse momento hoje do nosso Papo Família é totalmente voltado, tá certo? Para as pessoas que têm essa necessidade. E detalhe, fala um pouquinho mais sobre a questão da felicidade, porque quando... Antes da felicidade, eu queria entender um pouquinho o que ela começou a falar, que ela entrou na área das terapias, ela foi estudar as terapias, quando a sogra dela ficou doente, foi morar com você, e aí você teve que fechar a loja, e aí você foi procurar curso para fazer e se encontrou na terapia. A sua sogra, ela teve o quê? A minha sogra, ela tem 90 anos, ela teve Alzheimer, nós começamos a ver os sinais aos 80, então faz exatamente, está indo para 11 anos agora. Mas ela já teve muitas perdas, ela ficou viúva com 49 anos, aí depois ela perdeu uma filha, perdeu um neto, ela teve uma cirurgia de neurinômado acústico, que é um tumor no cérebro, um tumor benigno, mas é um tumor no cérebro. Nessa cirurgia, ela perdeu todo o lado direito, então ela perdeu visão, audição, mobilidade, né? Mas ela andava, depois de muito tempo de recuperação, ela andava com dificuldade, pouca dificuldade, mas ela andava normal. Sim.
Com a doença do Alzheimer, tudo isso piora, né? Então, assim, com todas as perdas que ela teve, a mobilidade já diminuiu, ela teve um problema na visão, logo no período da pandemia, e ela quase ficou cega, ela usa um óculos de 11 graus para poder enxergar um pouquinho. Para poder enxergar um pouquinho. Então, assim, muitas dificuldades, muitos esquecimentos. Então, eu moro numa sobreposta, né? Que é a casa embaixo, em cima, e antigamente ela conseguia ficar nesse quarto de cima, que tinha uma suíte, ela ficava muito confortável. Agora ela tem que ficar do nosso lado, porque ela já não consegue, tem bastante dificuldade com as escadas. Aqui em casa ela só usa andador. Mas ainda assim ela é uma pessoa muito, muito feliz, porque hoje ela tem muito esquecimento, mas você vê que é uma pessoa feliz. Então, você leva um copo de água para ela fala, obrigada, meu amor. É uma pessoa gentil, né? Ela trouxe isso não saiu dela. Então, às vezes as pessoas falam assim, fica velho, fica chato. Não, já é chato, só ficou velho, né? A pessoa já era, né? Gostei dessa fala. Gostei dessa fala. A pessoa, então, ela não se torna rabugenta, ela já é rabugenta, né? Exato. Eu tenho prova disso. E a resiliência dela, né? De ter passado, hoje com esquecimento, ela obviamente não tem tanto entendimento, mas até pouco tempo. Com tudo isso que ela passou, ela era uma pessoa assim, muito alegre, ela sempre falava, eu sou muito feliz, e com todas as dificuldades. Então, eu acho que a resiliência dela também, né, de ter passado por tudo isso e ter se mantido ali firme, alegre. Começou com essas doenças com quantos anos? O Alzheimer com 80 mesmo, né, que foram os esquecimentos que a gente foi percebendo, mas o problema do neurinoma do acústico, eu acho que com uns 40 e poucos anos, ou quase 50, eu ainda não namorava meu marido, mas a gente estava conversando sobre isso, ele acha que começou, acho que isso aí, em torno de 50, indo para 60 anos, né? Menos então, que 60. Vamos dizer que ela começou lá para uns 50, 60 anos. Desde a cidade, ela já começou com problemas de saúde, mas ela nunca deixou se derrotar com eles. Nunca, jamais. Nunca. Ela nunca falou, não quero mais viver, não quero mais... Que vida terrível. Isso. Ela brincava ela sempre falava que o copo estava meio cheio, e que do limão se faz uma limonada ou uma caipirinha. Essa é a teoria dela. Vai do seu gosto. Então, assim, você conviver diariamente com uma pessoa assim é bem mais fácil do que uma pessoa que fica reclamando. Quando você olha para ela, para sua irmã, para o seu irmão, e estudando a neurociência como vocês têm estudado, a psicologia positiva, o que você me diz sobre a felicidade? Eu tenho certeza agora, né, que a felicidade, ela realmente está dentro da gente, e que você pode ter momentos difíceis, você pode ter situações difíceis, só que você continua sendo feliz. A felicidade, ela não é momentos felizes, como muita gente imagina, né? A felicidade não existe, só existe momentos felizes, não, pelo contrário. Momentos felizes é outra coisa, né? A felicidade está dentro da gente, e eu continuo sendo feliz, apesar de ter gripe, falta de dinheiro, dor de cabeça, dor nas costas, está tudo bem. Eu continuo sendo uma pessoa feliz, e eu acho que é isso que eu aprendi com elas, e agora com a neurociência, né, a gente simplesmente assina embaixo, né, com a psicologia positiva assina embaixo, é isso. É surpreendente, né, como principalmente a senhora tem muito mais experiência que a minha, né, a senhora consegue ver
através das experiências A passadas. senhora sou eu? É por respeito. Poxa, André, vamos brincar que a gente é colega de curso, vai? Verdade. É por respeito. Mas, enfim, eu imagino que o fato de pegarmos as nossas experiências passadas e relembrar elas, todas elas, não importa qual experiência que foi, se ela foi positiva ou negativa, se foi de sucesso ou fracasso, não importa qual foi, mas se a gente pegar elas e olharmos de uma maneira clínica, dentro da neurociência, a gente consegue ver todos os pontos. E por que eu reagi daquela forma? Por que hoje eu consigo reagir? Então, se a gente começar a fazer essa autoanálise sobre as nossas experiências, a gente consegue transformar o presente. O que eu tô falando, meu público? De repente, talvez eu e a Vera estamos conectados pela neurociência, pelo estudo da neurociência, nós sabemos essa transformação que tem. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, pessoal. O fato de que nós vivenciamos o agora, tá certo? A nossa bagagem passada, ela tem influência no agora. Porém, nós podemos mudar o nosso agora mediante os nossos 5 sentidos e como nós fazemos a transformação, a recepção no nosso cérebro dos 5 sentidos. Exemplo, se alguém vem trazer um limão para nós, tacar o limão para nós, o que eu posso fazer? Qual que vai ser minha reação? Eu recebo eles pelos meus 5 sentidos. Porém, o que eu faço no processo do limão? Será que eu vou tacar o limão de volta? Ele me tacou no meu braço, um exemplo. Será que eu pego esse limão que caiu no chão, que caiu no meu braço, tacou no meu braço, caiu no chão, eu pego ele e faço o quê? Eu taco de volta e taco na cabeça dele? Ou eu pego o limão, corto, faço meu limonada e chamo ele para ele vir conversar. Vem cá, não esquece isso daí. Então, a forma como eu processo, tá certo? Essa experiência da minha vida no passado, ela me dá essa reação, ou de tacar na cabeça dele, ou de fazer uma limonada, ainda chamar ele para uma conversa esquecendo, né, aquele momento que foi doloroso, né? Porque receber uma limonada dói. Então, sentir a dor, ok, nós não estamos pedindo para você não sentir a dor, pelo contrário, sinta a dor, vamos trabalhar ela, beleza, vem cá, vamos partilhar, vem cá, vamos conversar, senta aqui comigo numa mesa, vamos tomar uma limonada, o sol tá quente. O Brasil tá pegando fogo agora, nesse calorzão de 30 graus, fiquei sabendo que fez 30 graus em São Paulo agora, ontem, né, o dia de ontem, não sei quantos graus fez aí em Santos. Também, 30 e hoje também tá bem quente. Bem quente, ou seja, a maneira como nós reagimos fala muito sobre a nossa infância, sobre as nossas experiências, o todo, o ser nosso todo, né? E o fato, até mesmo tu falou da tua sogra, Vera, mas também eu vejo que é muito o teu olhar também, tá? O seu olhar, ele é amoroso, ele é aceitador, ele aceita a circunstância e um olhar de esperança. Eu acho que isso vem também de você e também de todo o meio que você é inserido. Então, o teu dedo é positivo por ter escolhido uma pessoa excelente, de uma pessoa de procedência. Apesar das suas dores que a tua família passou, especialmente a sua irmã Cidinha, juntamente com o pai das crianças, né? Então, você viu e ela fez ela mudou a história, ela conseguiu mudar toda a história, né? Um processo decisório que ela teve e a criatividade que ela tem no processo da resistência e de buscar sempre novos caminhos, novas soluções, isso é contínuo na vida dela e também na sua vida. O fato de você sair de uma empresa estabilizada, como a Tigre, uma empresa de renome, a principal empresa de canos no Brasil. Sim. Tigre. Então, o fato de você sair de uma empresa estabilizada, você dar atenção
para tua filha, na formação da tua família com os teus filhos, né? Foi quem nasceu primeiro, menino ou menina? Na verdade, assim, o meu filho, ele tem 29, mas ele é meu enteado, Ok. porque ele veio para mim com 7 anos, então é meu filho, é o meu Sim. filho, Sim. se tornou um homem, assim, admirável. Então, ele tem 29 e a minha filha tem 17. Entendi. Então, E aí eu brinco que a caçula tem 90. São os 3. Que ela veio para você agora. então eu vejo isso muito em você também. O fato de você ter no processo da sua formação precisa agora dar atenção para minha filha. Então você, peraí, a minha estabilidade não está em servir mais a empresa. Eu preciso agora cuidar de um serzinho que é totalmente dependente da minha pessoa como mãe, da minha pessoa como professora, da minha pessoa como super-herói, assim como você já teve com o mais velho, né? Você já pegou uma fase já pronta, mas porém você deu uma continuidade, enfim, deu todo um processo de uma educação em construção para que ele se tornasse o homem que ele é hoje. Então, eu vejo isso muito em você, esse olhar clínico, essa maneira sua, e eu percebi isso durante quando ela falava comigo, tá? A gente conversou pelo WhatsApp, então a maneira dela preocupada, André, desculpa, eu tô incomodando. Eu falei, não, imagina. É uma maneira de olhar para ela, para você, Vera, e ver você como uma mola. A mola, ela junta toda, e toda aquela força que ela cria aqui embaixo, de toda os problemas, de Pressão. toda a pressão que tem do dia a dia, você tem que solucionar as coisas para sua sogra, para sua filha, para casa, para o seu profissional, para o seu esposo, para a associação, para os deficientes, e você pega toda essa pressão. E você, quando ela impulsiona, ela tem uma força tão grande, e você mostra essa força dentro de você com felicidade. Você não mostra com brutalidade, que você tá cansada, que você tá exausta. Não, você mostra com felicidade toda essa força. E isso é incrível, para as pessoas verem que não existem problemas que você não possa transformar em felicidade dentro de você. Eu acredito nisso, realmente. É aquela história, né? A gente escolhe. E eu tenho comigo, já há bastante tempo, a gratidão. Eu sou praticante do caderninho de gratidão, de escrever, agradeço, sabe? Vocês já fizeram esse caderninho da gratidão? É um caderno que você nunca fez? Não. Já ouviu falar? Já. Eu não. Não. O caderno da gratidão, você escolhe ou de manhã ou à tarde e você coloca 3 motivos pelos quais você é grato. E hoje eu faço com 10, né? Você faz com 10 e até por aquilo que você gostaria, como se já tivesse acontecido. Então, assim, eu sou praticante do caderno da gratidão já há bastante tempo, mas eu costumo dizer que o meu sono melhorou depois da gratidão, porque às vezes eu acordava, preocupada com alguma reunião, alguma coisa, e hoje eu respiro e começo a agradecer. O sono vem tão rapidinho, de novo, porque você tira o foco, né, de qualquer outro problema. Eu acho que assim, a gratidão ela faz você enxergar tudo de uma forma mais leve, e o teu problema, muitas vezes ele é bem pequenininho, e a tua cabeça está criando um problema gigantesco. Então, é assim que eu tento trabalhar a minha cabeça e os meus esses desafios, eu nem vou chamar de problema, né? Sim, tem pessoas que são caçadoras de problemas, né? Caçadoras de desafios. Não tem nenhum, mas ela caça até encontrar algum. Se ela acha um pequenininho, ela transforma aquilo num elefante enorme. E aquele elefante vai fazer com que ela fique triste. Traz um motivo para ela ficar triste para o resto da vida, se deixar. E aí parece que as pessoas elas se agarram a isso.
E é o momento delas soltarem esse elefante, porque esse elefante não existe. Esse elefante é uma pulga na Exato. sua vida. E essa pulga, ela pula, vai embora, e você vai ficar com a felicidade, com a gratidão, com o caderninho da gratidão junto com você. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que está sempre nas nossas mãos. A gente sempre acha que é o outro que pode resolver, né? Mas está sempre nas nossas mãos, porque está sempre dentro da gente, né? A gente tem um sério problema. É muito difícil a gente querer se conhecer. Então, acho que o autoconhecimento, ele vai te ajudando a enxergar muita coisa. Mas é muito difícil você falar assim, peraí, deixa eu olhar para mim, né? Deixa eu ver o que eu gosto, deixa eu ver por que eu faço isso. A gente não para fazer isso. Muito Não bem, sei por quê. muito bem. Vera, você me lembrou, ao falar de todas as histórias, e eu contei um pouquinho mais sobre a minha experiência com a pestalose. Eu quero também compartilhar uma outra experiência que a Regina teve. A Regina foi professora. Fala um pouquinho mais aí, amor. Eu não sou expert. Eu estudei na faculdade, eu fiz pedagogia e eu tive aula de Braille e Libras na faculdade. E aí, quando nós fomos morar no Mato Grosso, depois que nós casamos, o Senac estava na cidade e me ofereceu, me dando a oportunidade de dar aula de Libras. E dando aula de Libras, eu tive 2 alunos surdos de nascença mesmo. E nós começamos a ter um vínculo maior. Eles iam em casa de fim de semana, um já namorava, hoje eles são casados, têm um filhinho lindo. Legal. E só que ele casou com uma ouvinte, né? E esses 2 surdos, eles começaram a frequentar bastante o nosso lar. E aí o nosso filho mais velho, ele era muito pequenininho, ele fazia libras com eles, começou a se desenvolver muito forte. E quando eles estavam indo em casa, eles começaram a aprender a tocar piano com o André. Sim, você vê só, então, na pestalose, que a Belkis, que é musicoterapeuta, que é casado com o Dr. Ulisses, ela me ensinou o piano. E depois de passado anos, eu já praticante, treinando apenas como hobby, tá? Eu quase fui fazer música, inclusive a Belkis, juntamente, era um sonho meu de ir para o conservatório de música. Ela estava vendo de poder fazer o conservatório aí no interior de São Paulo, porém, acabou que não dando certo. E na oportunidade, quando nós retornamos, saímos de São Paulo, capital, fomos para o Mato Grosso. Eu já conhecia o Paulo e conheci o outro menino, como que é o nome? Adonai. Então, conheci o Adonai, que é amigo do Paulo, que os dois são surdos de nascença. Paulo eu já conhecia porque a mãe dele, detalhe, eu estudei na escola franciscana. Então, desde a minha primeira série, todo o primário eu fiz nessa escola franciscana. E detalhe, a diretora da escola era a irmã, era uma freira. Sim. E uma escola excelente. Inclusive no episódio 2, pessoal, o Maico e eu comentamos um pouquinho sobre essa escola, Escola São Francisco de Assis, que fica lá na cidade de Aciara, uma das excelentes escolas. A melhor escola pública da cidade é a Escola São Francisco de Assis. Então, eu conheci o Paulo desde o nascer. A mãe dele trabalhava nessa escola, vi ele crescer ali na escola, porque a escola teve, então, um acolhimento e teve uma salinha de crianças especiais como o Paulo. E eu vi eles, e a cidade toda viu o crescimento dele. Então, quando a Regina foi dar aula, detalhe, a maior parte dos alunos da Regina eram professores. Sim, professores da rede pública que estavam buscando conhecimento. Para ter a inclusão. Sim, para fazer a inclusão nas escolas. Exatamente.
E aí, quando o Paulo e a Adonai chegou em casa e teve o piano, então eu fui ensinar para eles, né? Então já sabia um pouquinho de Libras pelo contato com a Regina e também com eles, que estava ali no dia a dia. E eu comecei a ensinar o piano e vai. Até que no último dia, para encerrar o curso de Libras, nós fizemos uma apresentação no anfiteatro. Foi no centro de No eventos. centro de eventos da cidade. 600 pessoas. Foi o prefeito, na época, era o prefeito. Foi toda a sociedade no geral. Para poder assistir. E os meninos tocaram o piano na apresentação. E foi algo que emocionou muitas pessoas, porque eles, surdos, puderam tocar o piano. E detalhe, a sociedade conhecia eles. E detalhe, mais importante. Além de tudo isso, o mais importante é a felicidade deles. É olhar para eles e ver aquele sorriso de eu consegui. Eu consegui. Eu posso. Eu estou como eles, né? Eu não sou diferente. Exato. Eu consegui o que eles conseguem. Exato. Então, aquele sorriso que nós tivemos aquele dia dos dois é impagável. Sim. Porque foi uma sensação, eu não sei a sensação deles, mas a minha sensação foi de que eles, naquele momento, eles eram ouvintes. E eles conseguiram passar tudo que eles quiseram naquele ambiente. E detalhe, eles me ensinaram. Porque até então, a música para mim, a música é arte de formar som. É arte de formar som. Então, o conceito básico de música para mim era isso. E como que eu ia explicar para eles? Porque quando eu vou ensinar a música, eu fazia um trabalho voluntário, tanto na Pestalozzi como também dentro da minha comunidade, da igreja. Eu faço um trabalho. Eu também, em São Paulo, eu era ministro de música, tanto em São Paulo como também na última cidade de Guarulhos, onde nós vivemos ali. Eu fui ministro de música, iniciamos um projeto de conservatório para a região e do Bom Clima. E toda vez quando eu vou ensinar música, teoria da parte de música, eu gosto de ensinar a partitura, né, o clássico. E a música é a arte do som. Então, como que eu ia ensinar para eles que a música é a arte do som? Aí o Adonai me vem com uma moto. Detalhe, não podia andar de moto. Sim, ele tinha, na época, ele não tinha nem 18 anos. E ele ganhou uma moto do pai e ele pilotava a moto pela cidade. E o André, como você pilota uma moto? Aí ele me explicou, olha, eu sinto vibrar. Então, eu, como também sou piloto de moto, eu normalmente troco as marchas pelo barulho, pelo som da moto. Às vezes eu não olho ali pelo velocímetro, pelo rota-giro, eu não olho. Às vezes pelo som, eu simplesmente vou lá, faço a troca de marcha, ou até mesmo no carro, nós fazemos essa troca. E aí eu tive a ideia. Peraí, então a música não é somente a arte do som, a música também é uma arte de vibração. Então, para mim, foi uma lição muito forte de que nós podemos incluir pessoas, tá certo? E aprender com elas, e elas nos fazem felizes, e nós fazemos elas felizes quando nós estamos juntos no mesmo propósito. E foi muito marcante esse dia que 600 pessoas choraram de alegria, de felicidade. Então foi muito impactante. Eu queria compartilhar com todos vocês e com a Vera também, mais uma vez, sobre esses acontecimentos aí que vale a pena, pessoal. É muito especial, realmente. Tinha que compartilhar. Antes da gente finalizarmos aqui,
eu queria que você deixasse os seus contatos, como que o pessoal te procura, a sua rede social, para o pessoal saber como que faz para poder falar com a Vera, ter uma consulta, uma terapia com você online. Tá joia. Bom, hoje eu só tenho o Instagram, né? A rede social do Instagram. Tem Facebook também, mas assim, usamos muito mais o Instagram. O TikTok é o mesmo. Então é tudo Vera Rodrigues Terapia, tá? É fácil encontrar ali. E aí, os projetos breves, os futuros a gente começa a estudar, depois a gente vai falar sobre eles aí num futuro, porque Sim. por enquanto eu preciso terminar minha pós para poder trazer mais conhecimento, para estar dividindo isso. Mas no meu Instagram eu compartilho bastante, eu brinco que são as dores dos meus clientes, né, que acabam falando perdão, culpa. Então a gente vai conversando muito sobre isso, trazendo algumas dicas, uma conversa leve assim, só para estar levando uma informação. E é engraçado que muita gente te retorna, né? Nossa, se parece que você falou aquilo para mim, e isso é muito gostoso. Então, fazer vídeo não é uma coisa fácil para quem não está acostumado, né? É difícil, mas quando está sendo para o bem, né? A gente tem que pensar isso. Então, vamos fazer. E graças a Deus está dando certo. Eu adorei conhecer vocês, viu? Vocês são incríveis. Eu amei conhecer você também. conhecer a sua história, saber a pessoa resiliente que você é. Sim. Porque não é só a sua irmã, a sua sogra que são resilientes, mas você, Vera, é resiliente. Tem uma história de vida muito inspiradora, né? Tudo que você passou e também os teus também, né? Que passou é inspirador. Eu faço mais uma vez um apelo a você que nos assiste, entre em contato com a Cidinha, também como que é? De Santos? Toca de Assis. Toca de Assis também, entre em contato com essas pessoas. Houve a validação aqui da nossa terapeuta, que tem o conhecimento, que saiu de Santos para ir para Rio Claro, que não é perto, tá? Para quem não conhece, quem nos assiste, nós temos um pessoal que nos assiste do Japão, de Moçambique, da Angola, um abraço para todos vocês, da França, dos Estados Unidos. Então, a todos vocês de Portugal também temos um abraço, a todos vocês que estão em Portugal também. Então, a todos vocês que nos assistem, que nos prestigia a nossa audiência aqui, muito obrigado, tá certo? E você que não está em Rio Claro, não está em Santos, mas está em qualquer lugar do planeta, seja ele no Brasil ou fora do Brasil, seja você brasileiro ou você que é da língua portuguesa e quer fazer a doação a essas instituições ou quer também ter uma terapia, entre em contato, tá certo? Tá aqui nas descrições desse vídeo, tá certo? Entre em contato com a nossa querida Vera, ela vai poder te atender nas terapias ou entre em contato diretamente nas associações, tanto em Rio Claro como também em Santos, tá certo? Para poder contribuir para as pessoas especiais, porque hoje nós estamos bem, não sabemos o dia de amanhã. Foi o que aconteceu com a Cidinha, né? De uma hora para outra aconteceu. Então, pessoal, ficamos atentos, tá certo? Tenhamos essa gratidão, essa felicidade. Vera, eu quero saber de você se você tem algum recado especial, alguma fala para poder finalizar para essa nossa turma. Eu só quero dizer que, assim, sempre nós temos o poder da escolha. Então, escolha ser feliz, escolha sofrer menos. Entre escolher ser feliz e sofrer, escolha ser feliz. Sofrer não precisa. Está na tua mão a escolha. Essa é a minha fala. Você escolhe, né? Nós temos esse poder. Muito bem, maravilha, muito obrigado, Vera, da atenção, dos momentos mais marcantes aqui do nosso podcast, que é falar de um assunto tão especial e muitas vezes esquecido
pelo governo, enfim, por muitas pessoas, e que não é atento, e nós queremos enfatizar de que é possível nós sermos muito mais felizes, principalmente quando a gente auxilia o próximo, principalmente aquele próximo que tem uma necessidade muito mais do que nós temos, né? Verdade. É uma necessidade especial, seja ela motora, seja ela mental, seja ela o que for, que nós possamos ajudar, e quando a gente ajuda, a gente potencializa a nossa felicidade. Muito obrigado, Vera, por você nos ceder o seu tempo. Pode falar. Deixa eu só te falar Você me lembrou, falando do voluntariado, de uma coisa muito importante. A felicidade, quando é feita do voluntariado, quando você começa a fazer isso, é uma felicidade que te preenche. Quando você acha que está fazendo algo por alguém, pelo contrário, é você que está recebendo. E quando você compra um bem, achando que é a felicidade, essa felicidade passa muito rápido, né? A gente está aprendendo isso. Então, a gente precisa dar valor para a real felicidade, né? A felicidade verdadeira, que é essa, quando preenche o coração. Pessoal, o que ela falou é biológico. É biológico. Quando nós compramos algo para nós, a satisfação, a realização disso daí é pouquinho tempo. Já É esquecido. Esquece. Por exemplo, quer lançou novo? agora, lançou essa semana, né, o iPhone 15, né? Lançou o iPhone 15. Você vai lá e compra. Cadê seu iPhone 14 aí? Tá aqui, ó. iPhone 14, que no Brasil é uma fortuna, mas tá aí. Eu não tenho interesse nisso, eu não gosto do iOS. A Regina também não veio aprender agora, mas o que eu tô falando para vocês, gente? Temos aqui o que foi lançado, o penúltimo, né? Agora temos o 15, mas porém a gente não liga muito para isso. A gente tinha um desejo de ter o 14, porém chegou a ter, e foi inclusive o lançamento, né? Foi no lançamento. Foi no lançamento. Porém, temos. E aí? Agora o fato de. Passou. O fato de você literalmente estar no local, auxiliando pessoas, o fato de você ajudar financeiramente, tá certo? As instituições sérias, as instituições que têm necessidade, que auxilia diretamente o necessitado lá no dia a dia. Aquele que precisa da comida, aquele que precisa da cadeira de roda. Gente, tira a mão do bolso. Ah, eu tenho R$100 aqui à disposição. Beleza. Se quiser puder dar os R$100, maravilha. Se puder dar R$10, tá certo? Para a instituição, ou 50 para a instituição de Rio Claro e 50 para a instituição aí de Santos, por favor, ou da sua cidade, gente. O mais importante é o efeito que isso vai ter de volta na sua vida, isso biologicamente, tá certo? O efeito é tremendo. Vai diminuir o cortisol, vai diminuir a adrenalina, vai vir a endorfina. Isso é biológico, é neurociência. Isso só acontece quando você faz. Se você quer comprovar isso, faça isso. E principalmente outro processo que é interessante. Quando as pessoas falam de que você vai receber em dobro, não é o financeiro que você vai receber em dobro. É a felicidade que você vai receber. É as questões de saúde que você vai ter. Porque você vai se sentir tão preenchido quando você faz algo por alguém, que você podem fazer qualquer outra coisa, que aquela felicidade, ela não vai passar. Ela vai permanecer dentro de você e ela te dá força. Quando você faz algo por alguém, quando você se doa, é algo muito diferente daquilo quando você vai fazer algo para você. Então, quando alguém fala para mim, agora, né? Quando alguém fala para mim, dê que você vai receber em dobro, então hoje eu entendo que o em dobro não é o financeiro, não é o material, mas é o que está aqui dentro. E é o que me dá força para andar. Quer trabalhar sua depressão?
Gente, saia, tira a bunda do sofá. Terminou o vídeo agora aqui, pensa, escreva aonde eu vou ir atrás de poder ajudar. Bota a ação, tira a bunda do sofá, tira o seu corpo da cama. Saia da inércia, vai ajudar alguém. Eu tenho certeza. A tua depressão, ela vai diminuir. Busca ajuda de profissionais como a Vera, terapeuta. Busca profissionais como psicólogos, médicos, especialistas dentro da área. Não tenha medo de procurar um psiquiatra, tá certo? Porque é necessário, se você sofre de depressão, ou se você tem sintomas, se você acha que tem alguma coisa do tipo, busca ajuda de profissionais, busca ajuda desses profissionais para poder ter o diagnóstico certo. E a minha sugestão para vocês, para a gente poder finalizar, é o quê? Busca a ação de poder ajudar o próximo. E você vai ver. Depois conta para mim nos comentários se isso reverteu na sua ajuda das suas emoções, no seu dia a dia, se a tua valorização como pessoa aumentou, melhorou, se a tua esperança de vida está melhor ou não. Então ficamos aqui no nosso apelo. Muito obrigado mais uma vez, Vera. Que Deus te ilumine por onde você passar. Você e toda a tua família. Cidinha, um forte abraço. Gente, Deus vai providenciar o melhor para vocês. E é o que eu desejo, tá? Providência divina na vida de todos vocês. Muito obrigado, Vera, mais uma vez. Obrigada. Deus te abençoe, te ilumine. Obrigada. E a todos vocês, até uma próxima então. Valeu! Até, tchau! Obrigada, tchau, tchau.